Olá, é mais redação com você no encontro de hoje. Uma satisfação imensa pedir que você escreva, que você redija e que respire fundo, porque esse mundo é gostoso quando podemos colocar no papel impressões. Claro que são impressões meio obrigatórias, mas interessantes. 3 lugares nos receberão na viagem de hoje. Universidade do ABC em São Paulo, Universidade Federal do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul. Olha, visita interessante para o ABC para entendermos qual é a tipologia de textos que ali se pede nessa Universidade Federal Brasileira, a do ABC. Na sequência do ABC, o encontro se dará em Florianópolis. Ô, terra maravilhosa, terra bonita de Santa Catarina. E vamos para a UFSC. E na UFSC, é claro, o nosso encontro se dará também com a Federal Barriga Verde, para entendermos um pouquinho de como as coisas funcionam. Fechamos a caminhada de hoje, esse programa, esse momento especial com você, nessa conversa com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a primeira Universidade Tecnológica do Brasil, a UTFPR. Então, venha conosco e bom caminho para todos nós. Como a nossa conversa é atender ao pressuposto da Universidade do ABC, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, é necessário que saibamos o que eles querem. Essa ilustração já dará um primeiro indicativo daquilo que a universidade deseja. Vamos à ilustração. Observe com muito carinho. É necessário que você veja detalhes dessa ilustração. Bem, nós temos aqui pessoas, trabalhadores, você pode verificar isso, são muitos trabalhadores, estão todos enfileirados. Também é possível perceber isso. E imediatamente a frase, ou seja, o chamariz essencial dessa foto. Procuram-se empregos. Não vamos entrar na etimologia da palavra, tampouco dizer que seria equivocado procura-se emprego. Quem procura, procura alguma coisa solitária. Então, emprego procura-se, empregos procuram-se. Por isso, sempre no plural. Até aí, nenhuma discussão que não seja da norma culta da língua portuguesa e tudo perfeito. Procuram-se empregos. Então, já sabemos que se trata de uma situação de desemprego. Aliás, ela é essencial para a atualidade. Veja que essa proposta, embora já tenha algum tempo de existência, ela parece casar muito com a situação mundial deflagrada em 2008, com extensão toda no ano de 2009. Então, já sabemos que ela é própria. Bem, vimos a ilustração. Vamos agora ao texto enunciado ao que se pede. Com base nos argumentos e ideias sugeridos pelos textos que leremos e valendo-se das nossas ideias e informações sobre o assunto, desenvolvamos uma dissertação discutindo a seguinte afirmação. Bom, eu já sei que se trata de uma dissertação. A tipologia é essa. Tem relação com emprego? Tem. Agora a temática. O que traz a temática para nós? Trabalho é garantia de dignidade. Trabalho é garantia de dignidade. Muito bem, já entendi isso. Valeria a pena aqui parafrasear Gonzaguinha. Luiz Gonzaga Júnior, que trouxe a todos, não só a MPB nas suas variantes, mas aqui escreveu sobre o trabalho, dizendo: o homem também chora, se humilha, e a força do trabalho desse homem é que o faz viver. Um homem sem trabalho não tem honra. Exatamente. O som de Gonzaguinha já vem diante de mim quando eu penso nessa proposta. Aí você diz assim: mas Marlos, eu não conheço esse Gonzaguinha. Eu não sei quem é ele, o filho do rei do Baião, de asa branca. Eu não sei quem é. Eu não lembro da música, não tenho essa informação. Que pena, mas você pode adquiri-la sim. Não para fazer essa proposta, mas porque a letra da música tem um viés interessante quanto à ausência de emprego, a necessidade de que a dignidade da pessoa comece a ser construída e seja construída na medida em que ela tem um local para trabalhar com um registro adequado e possa cumprir o seu papel no desenvolvimento social. Não importa a sua função, mas cumprindo esse papel, para que não seja alijado de tudo. Então o texto é interessante, é dissertativo, trabalha a garantia de dignidade. Instruções. Dê um título ao seu texto. Então, mais uma vez,
As universidades colocam isso. Se não houver solicitação de título, esqueça. Mas a Universidade Federal do ABC pede. Coloque um título. Então, faça o que se pede. Primeira linha, coloque o título. Segunda linha, comece o seu texto. Isso se não houver uma linha acima, como praxe das universidades, para que você coloque. Aquela linha perdida, que fica ali até menor, mais centralizada. Algumas instituições fazem isso. Então, coloque o seu título ali. E alguém corrige título, Marlos? Não, a não ser que você cometa erros. Não acentue palavras ou atente contra a língua portuguesa. Do contrário, ninguém vai ficar corrigindo seu título. Eu coloco ponto ou não coloco? Também é muito preciosismo. Alguns corretores têm mania de exigir que você coloque o ponto ali, porque senão vai descontar um décimo. Normalmente isso é deixado ao largo, mas pelo sim, pelo não, coloque ponto e ponto final. Procure empregar suas informações e ideias de modo criativo e ao mesmo tempo crítico. Por que criativo e crítico? Porque não se espera que o estudante seja apenas alguém que siga o gado. Parafraseando outra música, vocês que fazem parte dessa massa. Ei, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Não se espera que todos sigam a manada. Então seja criativo, mas também não exagere. Não exagere, porque alguns querem inventar a origem das coisas. Relembro muito bem alguém que escreveu sobre o tempo e colocou em toda a redação 20 linhas, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Lindo do ponto de vista criativo, que legal, tic-tac, tic-tac. Embora isso aqui não faça tic-tac, nem boa parte dos relógios, mas ele colocou lindo do ponto de vista criativo, horrível, cumprindo qualquer outra situação. Então qual é a nota? Baixíssima. Mas por quê, Marlos? Foi um gênio. Que gênio, coisa nenhuma. Escrever não é isso, não invente, não exagere, nem para cá, nem para lá. Equilíbrio na escrita do texto. Seja criativo e seja crítico. O que se espera é uma massa pensante, reflexiva, respeitosa, mas com criticidade grande. É o que se espera. E siga adiante, com um ponto de vista, mostrando clareza. Não é? Então, exponha com clareza os argumentos que sustentam seus pontos de vista. Não copie, nem parafraseie os textos dados. É aquela máxima. Você não pode recortar e colar, copiar e colar. E faça uso da modalidade escrita culta da língua portuguesa. Então, já entendemos isso? Ótimo. Fica mais fácil desenvolver o texto a partir daí. Os textos que se seguem estão associados ao tema da redação e podem servir de subsídio para suas reflexões acerca do tema dado. Leia-os com atenção. Texto 1. Se o trabalho, nos diversos sentidos da palavra, é uma obrigação, isto é, um dever, ele é, ao mesmo tempo, fonte também de direitos para o trabalhador. Tais direitos hão de ser examinados no vasto contexto do conjunto dos direitos do homem, direitos que lhe são connaturais, tendo sido muitos deles proclamados pelas várias instituições internacionais e estão sendo cada vez mais garantidos pelos diversos estados para os respectivos cidadãos. O respeito deste vasto conjunto de direitos do homem constitui a condição fundamental para a paz no mundo contemporâneo, quer para a paz no interior de cada país e sociedade, quer para a paz no âmbito das relações internacionais. Os direitos humanos que promanam do trabalho inserem-se também no conjunto mais vasto dos direitos fundamentais da pessoa. Ora, nós acabamos de observar, de ler, de entender um texto que vem ao encontro da ilustração e também ao encontro daquilo que falávamos. A dignidade do homem passa necessariamente por ter um local para trabalhar, para exercer as suas funções, para ocupar o seu tempo. A outra máxima que se usa, né, que mente vazia, oficina do capeta, muitas vezes serve nesse sentido. Ficamos sem o que fazer, pensamos bobagens. Temos ocupação, isso não só nos distrai, faz passar o tempo, nos causa uma compulsão diversificada, mas nos ocupa com o compromisso que temos por uma sociedade melhor. E é claro que o trecho da encíclica vem ao encontro de tudo isso, mostrando que também é uma preocupação das hostes religiosas o trabalho digno das pessoas. Daí a criação, inclusive, das pastorais, como a pastoral do trabalho, a pastoral da terra e por assim dizer. Interessante vermos que esse texto vem em sintonia com o que vimos, a ilustração, com a foto que vimos. Mas agora um outro texto, também seguindo um caminho próximo disso. Vejamos.
Texto 3. Entre as alegorias do padecimento humano nas sociedades contemporâneas está, qual uma locomotiva da crueldade do progresso, a do desemprego, a da falta de trabalho, a da ausência de perspectiva para o exercício de uma profissão, a da falta de ocupação e, consequentemente, a da negação da identidade pessoal por falta total do espelho no qual se reproduz a imagem social de nossas semelhanças e de nossas diferenças. A questão do trabalho, do emprego, da ocupação, da mobilidade social é grave no mundo contemporâneo e mais grave ainda em países como o Brasil, pois aponta para a necessidade de medidas políticas urgentes dos governos, das entidades e das instituições nacionais e internacionais, que alterem a rota de colisão em que as nossas sociedades foram postas pelo primado do capital especulativo e pouco produtivo, não só do ponto de vista econômico, mas sobretudo do ponto de vista social, político e cultural. Bem, são 3 textos que seguem no mesmo princípio. Uma ilustração, 2 textos escritos, a encíclica de uma carta, pensamentos, reflexões, falando sobre o trabalho, a importância dele, o que ele causa ao homem, a necessidade que o homem tem do exercício de uma função. É por aí, disserte, escreva esse bom trabalho do ABC. Aliás, sabemos muito bem que os metalúrgicos sempre foram predominantes nessa região do ABC, riquíssima também por conta dos vários trabalhos. Você pode tocar nesse assunto? Eu posso fazer referência que o presidente da República saiu dali e tudo mais. Apenas uma referência. O essencial é o trabalho como um todo, as ações governamentais para promover mais trabalho às pessoas, e isso sim é incidente. O desemprego e os problemas econômicos deflagrados por conta da crise mundial a partir de 2008, isso também você pode colocar no seu texto e servirá como embasamento, como enriquecimento para a discussão. E a discussão é o que nos interessa. Então, bom trabalho nessa sua visita à Universidade Federal do ABC. E do ABC, agora nos mudemos um pouquinho e vamos para Santa Catarina. Universidade Federal de Santa Catarina, bela ilha de Santa Catarina, ou seja, de Florianópolis propriamente dita, como um todo, a bela Santa Catarina. E o princípio é falar sobre o quê? Sobre a miscigenação, sobre a figura do índio, a importância dele. Para isso, alguns dos temas aparecem como essenciais para que nós capitulemos um dentre esses vários temas e assim escrevamos o nosso texto. Vamos ao primeiro dos temas, a primeira das propostas que você pode escolher. Vamos a ela. Proposta 1. Em 3 dentre os romances listados para este vestibular, há personagens de origem indígena marcando presença e, sobretudo, indicando que a mistura de raças viria a ser a base da nação brasileira. A esse respeito, vale lembrar que tais romances também envolvem personagens de outras origens, alemães, árabes e portugueses. Escreva uma redação que enfoque o tema da miscigenação cultural no Brasil, fazendo referência a pelo menos um dos romances indicados. Caprichosa essa prova da UFSC, caprichosa sim. Mas, Marlos, eu não conheço os romances, eu apenas quero fazer essa proposta. O que é que faço agora? Vou pensar em o Guarani, em Iracema, em Ubirajara, em os Timbiras, na Canção do Tamoio? Não. Não quero pensar também em Lindóia, tampouco quero pensar em Macunaíma, não quero saber disso. Ótimo. Você tem 3 possibilidades, essa é uma delas. Claro que é uma tipologia diferenciada, a de utilizar um pouco daquilo que se viu em literatura casando com a redação. Aliás, isso é muito oportuno. Instituições de ensino superior que fazem isso, as universidades federais que fazem isso, capricham mesmo. Trabalham com uma simetria muito agradável. Nós parabenizamos a Universidade Federal de Santa Catarina por essa escolha, por permitir ao aluno que não só tenha respondido questões objetivas ou questões do tipo somatório, sobre, que é o caso da UFSC, sobre as obras literárias indicadas para o concurso vestibular, mas que também exerça um pouco disso na escrita de um texto. Vale a pena. Vale a pena buscar um romance e escrever sobre isso. Mas a ideia é a miscigenação. E em relação à miscigenação, valem alguns comentários. É necessário compreender que o português, homem branco, chegou ao Brasil e ao chegar ao Brasil ele encontrou o índio. Bom, aqui nós já temos uma junção.
da chamada pele vermelha com a pele branca. Essa junção contribuiu para o nosso povo. Na sequência, surgiu para nós a pele negra e imediatamente conseguimos, com esse tripé, com o branco, com o índio e o negro, formar uma nação. E essa nação foi mais miscigenada ainda quando vieram os europeus. E os europeus se somaram a essa quarta leva, a quarta força, como disseram tantos estudiosos da própria existência brasileira. Tantas pessoas que buscaram compreender como o Brasil se deu na sua densidade demográfica, como o Brasil se fez em todos os seus sentidos, na terra e na constituição do homem que habitava sobre essa terra. Evidentemente, essas quatro forças, a do homem branco que chegou, a do índio que já estava aqui, a do negro que foi trazido forçosamente e a do europeu ou de outros povos que vieram espontaneamente em busca de novos horizontes, tudo isso contribuiu para a miscigenação do nosso povo. E se o nosso povo é belo, hoje é só por causa dessa miscigenação. Do contrário, esqueça, ninguém aqui é uma ilha e, como não é uma ilha, deve viver em simetria. Usar esses romances é de bom tom, sim, se você os leu. Se você não os leu, esqueça essa proposta e vamos para a seguinte. Proposta 2. Nos anos 80, o filme Blade Runner, O Caçador de Androides, de Ridley Scott, mostrava um fantástico laboratório de engenharia genética, onde um cientista criava seres robóticos com a finalidade de servirem em colônias interplanetárias. Entre o final do século XX e o início do XXI, uma série de filmes intitulados Matrix, de Larry e Andy Wachowski, trazia personagens cujo cérebro era monitorado com instalação de poderosos chips. Hoje, com os avanços científicos no campo da neurociência, a ficção cede lugar à realidade com as chamadas neurotecnologias. Trata-se de técnicas de mapeamento cerebral que possibilitarão a prevenção e a cura de doenças neurológicas, de desenvolvimento de drogas ou implantação de chips que alteram o comportamento humano. Tomando as indicações feitas acima, escrevo uma redação considerando os possíveis impactos desses avanços científicos. Para você que não leu as obras e não quis a primeira temática, a primeira proposta, quebraram o seu galho agora. Ah, Marlos, mas eu não assisti Blade Runner. E olha que já falaram sobre isso e tudo mais. Os cinéfilos conhecem. Os cinéfilos de plantão sabem muito bem a importância desse filme que é cult. É cult mesmo, é aquele que você não pode perder. Tem que assistir, sim, por uma série de valores. Ah, mas eu não assisti Blade Runner, mas eu assisti Matrix. Então eu conheço. Ah, se você conhece já é alguma coisa. É possível entender essas inovações e escrever sobre o desenvolvimento tecnológico e também a dependência que o homem tem desse desenvolvimento tecnológico. Aí nos parece valioso. Uma outra temática, uma outra proposta interessante que vem muito ao encontro dos jovens das áreas de exatas ou daqueles que gostam das tecnologias e da importância das tecnologias para a sobrevivência da humanidade e o seu consequente aprimoramento. Gostou dessa? Dissertar sobre isso parece ser mais agradável. Só cuidado, não exagere, não viaje demais e não crie. Ah, mas eu posso ainda escrever sobre outros filmes também. Eu poderia citar Eu, Robô, por exemplo, com Will Smith ou outras coisas no gênero. Sim, aí depende do seu texto. Agora, cuidado com o seguinte, não é um filme sobre o cinema. E não é um livro, um texto, uma redação sobre cinema. E sim, é uma continuidade de texto redacional dissertativo, no qual você coloca elementos que te ajudam a formar o pensamento, ajudam a argumentar. Não perca essa premissa. Vamos à terceira temática, a última, da Universidade Federal de Santa Catarina. Texto 1. Mais. Eu quero mais que esse mundinho glamouroso das telenovelas enfeitadas de cartões postais, como se o país fosse nada mais que um saboroso pão de açúcar. Quero mais que bandeiras hasteadas apenas em tempos de Copa do Mundo. Quero mais que baladas noturnas coreografadas pela repetitiva estridência de músicas eletrônicas e minadas pelo poderoso mercado do narcotráfico. Texto produzido especialmente para este concurso. Texto 2. Mas durmo o sono dos justos por saber que minha vida fútil não atrapalha a marcha do grande tempo. Pelo contrário,
Parece que é exigido de mim que eu seja extremamente fútil. É exigido de mim, inclusive, que eu durma como um justo. Eles me querem ocupada e distraída, e não lhes importa como. Pois, com minha atenção errada e minha tolice grave, eu poderia atrapalhar o que se está fazendo através de mim. Para quem não quer escrever sobre a miscigenação no Brasil, sobre a confluência das várias raças, das várias etnias, para quem não quer escrever sobre a tecnologia, eis aqui. Uma sociedade e o seu glamour, a sociedade e a sua máscara, a sociedade e o seu status, a sociedade e o seu rótulo. Também é possível dissertar muito sobre isso, sobre aquilo que nós entendemos como padrão. Qual é o padrão? O padrão é ser assim, o padrão é ser assado. E daí, é claro, as pessoas seguem isso como padrão. Tudo vira moda, tudo é próprio de alguns poucos que determinam e que todos seguem e deixam a banda passar. Também é uma temática interessante. Eis para você a Universidade Federal de Santa Catarina mostrando, apontando encaminhamentos diversos. 3 temas, 3 propostas de texto para que você escolha uma dentre elas e possa escrever a sua dissertação. Colocando um título, sim, preocupando-se com o cumprimento de linhas, sendo original, sendo criativo e bastante argumentativo, pois é isso que nos interessa. Muito bem, se já estivermos no ABC, em Santo André, em São Bernardo do Campo, em São Caetano, se acabamos de sair de Florianópolis, saudade das lindas praias esverdeadas, agora vamos para o Paraná. E no Paraná, o nosso encontro dar-se-á com a primeira Universidade Tecnológica Federal do Brasil, a UTFPR. Então vejamos qual é a proposta da UTFPR. UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a primeira desse bom país com várias necessidades de universidades tecnológicas. A UTFPR se espalha por todo o Paraná, são praticamente 12 campos espalhados pelo Paraná, trazendo vários cursos, não só da área de tecnologias, mas a UTFPR agora já mostra um outro caminho. Letras existe na UTFPR, assim como educação física, assim como a própria química e outros cursos que devem se avizinhar. Em 2009, há uma promessa maravilhosa da UTFPR com arquitetura, ou desenho arquitetônico, arquitetura e urbanismo. Pois é com base em tudo isso que as propostas da UTFPR são muito boas também. E é claro, elas apontam para nós 1, 2 ou às vezes 3 temáticas, 3 propostas para que escolhamos uma também. É claro, em certos concursos, como a UTFPR faz o seu vestibular na metade do ano, chamado concurso de inverno e o concurso de verão, em algumas situações você pode ter 2 como imposição, mas são 2 curtas. No caso de uma, é uma mais longa. Então vejamos qual é a primeira situação. Cá para nós, quer uma dica? Trabalha com publicidade. Então tem muito a ver. Olhemos o texto. Leia os fragmentos de textos dados e posicione-se em relação ao uso da figura feminina na publicidade. Elabore uma redação entre 10 e 13 linhas, utilizando-se da norma culta. Atribua um título à sua redação. A cerveja e o assassinato do feminino. Há muitas formas de se assassinar uma mulher. Revólveres, facas, espancamentos, cárcere privado, torturas contínuas. Mesmo com um ativismo feminista que tem pautado a violência contra as mulheres como uma das piores mazelas nacionais, a estrutura hierarquizada das relações entre os gêneros resiste, revelando-nos que há múltiplas fontes que alimentam o ódio ao feminino. Como não ficar estarrecida com a reiterada violência contra as mulheres nos comerciais de cerveja? Com raras exceções, a estrutura dos comerciais não muda. A mulher quase desnuda, a cerveja gelada e o homem ávido de sede. As campanhas são direcionadas para o homem, aquele que pode comprar. Não se trata de negar a mulher consumível, coisificada pela mulher consumidora,
mas de apontar os limites de uma estrutura de comercial que peca inclusive em termos mercadológicos. Tal qual o assassino que matou sua esposa acreditando que sua masculinidade está ligada necessariamente à subordinação feminina. A cada gole de mulher, o homem sente-se como em um ritual mais homem. Conforme ele a engole, ela desaparece de cena para surgir a imagem de um homem satisfeito, feliz. Afinal, matou sua sede. É um massacre simbólico ao feminino. É uma violência que alimenta e se alimenta da violência presente no cotidiano contra as mulheres. Berenice Bento, socióloga da Universidade de Brasília, Folha de São Paulo, 4 de janeiro de 2007. É o uso da figura feminina na publicidade, o uso da mulher na publicidade. Essa é a temática, essa é a tônica, é a publicidade sim, mas o papel que a mulher exerce na publicidade propriamente dita. Interessante, é um texto curto, 10 a 13 linhas. Em outros momentos vimos textos bem longos, chegando às 30 linhas, agora 10 a 13. Como eu me comporto em um texto mais curto? Usando menos parágrafos, é lógico. 2 parágrafos parecem ser interessantes, aí com muito exagero, 3 parágrafos, mas isso com exagero. Mais do que isso, nem pensar, senão o seu texto corre o enorme risco de ficar perdido em um excesso de parágrafos, parecendo um poemão. Você coloca um parágrafo, um verso, um parágrafo, esqueça. Então 2 ou 3, 3 é um número bonito, 2 interessantes para isso. Um só, Marlos? Não, não faça. 10 a 13, é um exagero, período longo demais. Mas a figura feminina na publicidade. É claro que a professora Berenice coloca em seu texto, com propriedade, na visão dela, é lógico, a discriminação que a mulher sofre nas propagandas de cerveja. Na visão da educadora, a mulher é utilizada. Assim como o homem bebe a cerveja, o homem bebe a mulher. São ambas produtos consumíveis. E quando ele não as quer mais, ou quando já as consumiu, joga fora. É uma visão que sempre deixará a mulher num plano secundário, num plano inferiorizado e num plano de submissão. Então, tudo isso aparece com um viés muito crítico. Se o seu texto for um texto que critique, uma dissertação que aponte para isso, necessariamente, entre aspas, é hora de bater. Bater no quê? Nessa publicidade que quer vender às custas da beleza feminina, mostrando que entre a cerveja e a mulher há pouca diferença. Na verdade, para muitos, a cerveja é melhor. Estranho pensamento, né? Mas muitas vezes permeia. Não é o nosso, por favor, não fique jogando alguma coisa na tela agora, não é o nosso. Estamos apenas retransmitindo, pontuando algumas observações. Então esse é um primeiro momento. Vamos a uma segunda situação, agora um pouco mais legal, vinda, por exemplo, de um organismo do governo. Ministra quer dialogar com fábricas de cerveja para mudar a publicidade. A ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Nilceia Freire, aplaude o artigo publicado ontem na Folha de São Paulo pela socióloga da Universidade de Brasília, Berenice Bento, com críticas certeiras contra a exploração da figura feminina em propagandas de cerveja. Nilceia Freire: quando nós discutimos a violência, nós não nos preocupamos em olhar as matrizes que formam a violência. Essa questão das campanhas das cervejarias tem sido reiteradamente criticada pelas mulheres. Nós já entramos, com relação a outras propagandas, com representações no CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Mas é preciso que a sociedade se manifeste, como está se manifestando a Berenice, e nós só temos a aplaudir. NF. No final de 2005, Rita Lee fez um artigo que circulou na internet e tem um trecho muito bonito que tem muito a ver com esse tema. Para começar, queremos pregar o respeito ao corpo da mulher. Respeito às suas pernas, que têm varizes porque carregam latas d'água e trouxas de roupa. Respeito aos seus seios, que perderam a firmeza porque amamentaram seus filhos ao longo dos anos. Respeito ao seu dorso, que engrossou porque elas carregam o país nas costas. E terminava com 2 trechinhos de uma música. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é só bunda. Ficou claro, então, para você que a crítica, a defesa das mulheres, a luta feminista é a tônica geral. Marlos, eu quero ir contra tudo isso e dizer que as cervejas estão certas mesmo e que tudo que é loira e é gelada é boa.
É o seu pensamento, é a sua escrita. Cuidado, você pode correr o risco de se mostrar extremamente preconceituoso ou preconceituosa em defesa de uma publicidade que, se não é ruim para alguns, é minimamente discutível para a maioria. Então, cuidado, vale a pena bater um pouquinho na publicidade nesse sentido e no que a publicidade faz para vender o seu produto. Interessante, 10 a 13 linhas. Capriche, capriche porque vale a pena. Não gostei, mas não quero escrever sobre isso, não fiquei melindrada com a história, quero partir para a próxima possibilidade. Então vamos à próxima possibilidade, à próxima temática, e você aí sim terá que, se não gostou da primeira, terá que ficar com essa segunda, olhando para o concurso vestibular da UTFPR, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A seguir, encontram-se trechos da entrevista de James Chikwaty, concedida à revista Veja. Sintetize essas informações num texto de 6 a 8 linhas. A ajuda atrapalha. Veja. Por que as doações internacionais são ruins para a África? Chikwaty. Na década de 80, a África subsaariana recebeu 83 bilhões de dólares em auxílio. No mesmo período, o padrão de vida na região caiu 1,2% ao ano. A doação só tornou os países africanos mais dependentes de ajuda. Precisamos conquistar a capacidade de resolver nossos problemas sozinhos. Minha mensagem é: por favor, não dificultem as coisas para nós. Não nos impeçam de pensar por nossa própria conta com essa política de nos afundar em dinheiro fácil. Veja, de que maneira, exatamente, o dinheiro atrapalha? Chikwaty. O dinheiro da ajuda internacional prejudica o setor produtivo e a livre iniciativa. No Quênia, parte do dinheiro que veio de doações internacionais foi investida no setor de telecomunicações, controlado pelo Estado de forma ineficiente. Desse modo, fica difícil para o setor privado competir com as empresas estatais. A situação na agricultura é ainda pior. O envio de toneladas e toneladas de alimentos atrapalha os produtores locais. Eles param de produzir o pouco que têm porque são incapazes de competir com os alimentos distribuídos gratuitamente à população. Assim, criam-se novas famílias de pessoas pobres que passam a depender da ajuda internacional. É uma espiral sem fim, que também desestimula o comércio de alimentos entre os países africanos. Se falta comida no Quênia, devido a uma seca, em vez de tentarmos fazer negócios com os países vizinhos, como Uganda e Tanzânia, pedimos comida aos países europeus ou aos Estados Unidos. Tudo o que os nossos líderes precisam fazer é desenvolver estratégias para garantir que a ajuda financeira continue chegando. Veja, não é crueldade deixar sem ajuda milhões de famintos da África, Chikwaty. Não é. Se você deixar a África lidar com seus problemas sozinha, o continente não vai fracassar ou morrer. Se os governos dos países desenvolvidos continuarem agindo como nossas babás, no entanto, nunca conseguiremos entrar na economia global. O caminho para o nosso desenvolvimento é ter acesso livre a outros mercados e conseguir investimentos externos. Polêmico esse pensamento, não? Parece sim, sem dúvida nenhuma. Por que é polêmico? Porque ele se contrapõe àquilo que é o imaginário popular. Temos que ajudar a África, que é o local mais pobre, mais miserável desse planeta. Mas de que maneira? Não é assim só doando, não é só dando o peixinho. Então você, estudante, você moço, você moça, pode se contrariar num primeiro momento, se assustar, se chocar, mas puxa, o sujeito diz assim, calma, parem de ajudar dessa maneira, não é por aí. Veja, ele não disse que a ajuda deve deixar de existir, mas não é simplesmente com o helicóptero jogando comida para milhares que ficam lá embaixo pegando os pedaços como fragmentos que isso dará certo. Não é assim que você ajuda a construir uma nação ou várias nações, no caso do continente africano, que precisam de autonomia. É por esse viés que o especialista escreveu o seu artigo, que ele foi entrevistado pela revista de circulação nacional e fez os seus comentários. E o seu texto, que é mais um comentário,
porque ele tem em média 6 linhas, deve vislumbrar isso. Um parágrafo, professor, em 6 linhas? Sem dúvida nenhuma. Puxa, então quer dizer que a UTF-PR trabalhou com menos espaço agora. Sem dúvida, 10 a 13 linhas e aqui pouco mais de 6. E é por aí que você deve pautar o seu texto. Poucos parágrafos. Nesse texto, em forma de comentário, um basta. Mas um que mostre a responsabilidade da ajuda. Uma ajuda que não é só a da doação, mas sim a da compreensão de que há um todo. Porque senão você vai causar essa dependência, e toda dependência é perversa, né? Toda dependência, ela sempre foi, ao longo da história da humanidade, nociva, mais do que colaborativa. É nesse ponto que o artigo caminha. Agora, se você quiser se contrapor a tudo, siga adiante. Eu vejo como algo perigoso e que você pode se enrolar nesse texto comentário. O mais fácil, e aliás até o mais lógico aqui, é entender o raciocínio deste pensador, deste estudioso, e a partir desse raciocínio escrever uma argumentação que mostre a necessidade de um compromisso maior, que não seja aquele de juntar uma coisinha e jogar do céu para alguém. E assim é a UTF-PR. Um bom trabalho para vocês escrevendo uma ou as duas propostas solicitadas por essa instituição. Gostou de passear por essas instituições, pelo ABC, por Florianópolis, pelo Paraná, por Curitiba, essencialmente? Gostou? Espero que sim, porque o caminho da redação tem nos levado para percorrer esse bom país e, ao mesmo tempo, fazer propostas. E se fazer propostas é o que nós precisamos, então vai a dica. Agora que você assistiu a tudo isso, reflita e escreva. Eu quero escolher 2 ou 3 para me exercitar, Marlos. Posso fazer isso? Pode e deve. Submeta alguém que possa corrigir o seu texto, que possa apontar alguns melhoramentos ou que possa elogiar, sim, dizer que você está mais do que certo, mais do que certa nesse caminho. No mais, é correr para o abraço e, evidentemente, continuar a sua caminhada em função da realização desse sonho, que passa por uma aprovação, pois no meio do caminho tinha um concurso no meio do caminho. Até o próximo encontro. Olá, bem-vindos a mais um encontro de redação. Alegria imensa em olhar para você e dizer que escrever vale a pena, e escrever para várias universidades. A conversa de hoje tem um encontro agradável com as instituições paranaenses. Um bom momento para vermos o que a UniOeste faz, a UEM, Universidade Estadual de Maringá, a UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, e a briosa UFPR, Universidade Federal do Paraná, a maior instituição que temos no estado do Paraná. Então é importante, sim, passearmos por essas instituições e vermos inúmeras propostas para que você também tenha consciência daquilo que se coloca lá no oeste paranaense, a UniOeste, em Maringá, o norte, a UEPG, os Campos Gerais e a capital do estado, em Curitiba, especialmente, porque a Universidade Federal do Paraná congrega um número, a média de 45 mil estudantes que se inscrevem a cada ano para fazer essa prova com 7 propostas textuais. Então vamos chamar você para esse primeiro momento com a nossa visita ao oeste paranaense, já fazendo divisa com outros países próximos, e vamos para a região de Cascavel, região de Foz do Iguaçu, de Toledo, de Pato Branco, as quais tem como inserção a UniOeste. Observemos a proposta. Há 2 propostas sugeridas para a redação. Você deve escolher uma delas e desenvolvê-la conforme as determinações solicitadas. Tipo de texto, destinatário, linguagem mais apropriada, objetivo que deve ser alcançado. Os textos apresentados nas propostas foram extraídos de fontes diversas e apresentam fatos, dados, opiniões e argumentos relacionados com o tema de cada proposta. Eles não apresentam necessariamente a opinião da banca de redação. São textos como aqueles que estão disponíveis na sua vida diária, de leitor de jornais, revistas ou livros. Ao elaborar sua redação, consulte a coletânea e a utilize segundo as instruções específicas de cada proposta. Atente, entretanto, para o fato de que não basta simplesmente copiar passagens ou partes de maneira aleatória.
Elas só devem ser utilizadas de forma articulada à posição que você pretende defender. Você poderá utilizar-se de memória, de outras informações e argumentos que julgar relevantes para o desenvolvimento de seu texto. Quando ouvimos esses relatos iniciais, que aliás aparecem em toda a proposta redacional, é necessário, aliás é fundamental, é imprescindível que você, estudante, esteja inteirado delas, porque cumprir o que se pede, atender à determinação, ou seja, fazer com que isso que está colocado como regra seja algo efetivo para nós é essencial. Não dá para fugir disso, não dá para inventar outras coisas, porque cada instituição pautará a sua correção com base nisso. E esse é o ponto nevrálgico da coisa. Muitas vezes queremos nos desviar exageradamente e perdemos de vista isso, que a comissão elaboradora, a banca examinadora de uma redação propôs esse formato, essa tipologia, esse gênero textual, para que obtivesse do candidato, da candidata, o melhor resultado possível. Então é nesse sentido que a UniOeste já nos deu todo esse embasamento, esse preâmbulo, para que aí sim, agora, lendo o texto base, possamos utilizá-lo. E além dele, outras informações obtidas no dia a dia, no cotidiano de nossas existências e na bagagem intelectual adquirida por todos os estudantes. Observemos então o texto inicial. Trabalho escravo. A escravidão por dívida é uma realidade não só no Brasil, mas também em diversos países, inclusive no primeiro mundo. Uma das razões que explicam a existência desse tipo de escravidão é a concentração de renda de um lado e a pobreza de outro. Onde há gente sem trabalho, sem condições econômicas de sobreviver com dignidade, há também pessoas mais facilmente disponíveis ao aliciamento, por meio de ofertas enganosas de emprego e salário. O trabalho escravo contemporâneo pode ser caracterizado como aquele em que o empregador sujeita o empregado a condições de trabalho degradantes e o impede de desvincular-se de seu contrato. A retenção de salários, a violência física e moral, a fraude, o aliciamento, o sistema de acumulação de dívidas, principal instrumento de aprisionamento do trabalhador, as jornadas de trabalho longas, a supressão da liberdade de ir e vir, o não fornecimento de equipamentos de proteção, a inexistência de atendimento médico, a situação do adoecimento, fornecimento de água e alimentação inadequadas para o consumo humano, entre outros, são elementos associados ao trabalho escravo contemporâneo. E é nesse sentido que a proposta da UniOeste começa a mexer conosco, a tocar em um ponto visceral da história humana, o trabalho escravo, e as funções escravagistas que ainda se colocam hoje. Claro, praticamente todas negadas, praticamente todas deixadas num plano. Não era bem assim, porque isso, aquilo, mas ainda nesse momento que você está me ouvindo agora, nesse instante. E olha, eu não sei quando você está nos ouvindo, se amanhã, tarde ou noite, se em qual dia da semana, em qual mês desse belo ano. Mas nós sabemos que nesse instante, com toda certeza, há pessoas executando o trabalho escravo nesse país. E não só no meio rural, como muitos querem, mas sim também no meio urbano. Aquela pessoa que trabalha nas casas de muitas famílias de forma não tão degradante, para não tornar isso tão público assim, mas de forma enganosa, ou seja, fazendo com que essa pessoa seja extorquida, vilipendiada em seus direitos mais básicos, que é o direito ao digno trabalho, à remuneração efetiva e ao descanso, seja o descanso remunerado, semanal remunerado e também aquele descanso anual, período de férias. Então isso é essencial sim quando se pensa nesse tipo de trabalho. Por isso não fique perplexo não, estudante, entenda que é a realidade do nosso caminho. E muitas vezes as instituições de ensino superior tocam nesses pontos exatamente para alertar esse acadêmico que ingressa na universidade, que se tornará um formador de opinião, um indivíduo que ditará certas normas nos seus locais de trabalho, alguém que jamais repita essas dificuldades
jamais repita essas atrocidades ao ser humano. Por isso, vamos acompanhar um pouco mais dessa proposta. Jovens endividados. Vítimas do consumismo e do crédito fácil, jovens gastam mais do que ganham e devem mais do que podem pagar. A conta sobra para os pais. Além de adiar a saída de casa, mesmo depois de terminar a faculdade e arrumar trabalho, esses moços e moças não conseguem ajudar nas despesas da casa, nem tampouco pagar as próprias contas. Pior, gastam mais do que devem e acumulam dívidas. Muitos estão simplesmente falidos e entraram na lista negra das entidades de proteção ao crédito. Endividados ou falidos, eles se tornam um peso financeiro para os pais por um tempo muito maior do que o ideal. É o que tem acontecido no Brasil. Segundo pesquisa da Unesco, realizada em julho do ano passado, 49,3% dos brasileiros entre 15 e 29 anos sempre moraram com os pais e 25,5% dos que já saíram de casa voltaram a bater na porta dos velhos. Há muitos idosos na situação de arrimo de família, diz a socióloga Miriam Abramovay, coordenadora da pesquisa da Unesco. Alguns jovens reaparecem ainda com mulher, marido ou filhos a tiracola. Não está certo. Avós ajudarem a cuidar dos netos é uma coisa normal, mas não necessariamente na mesma casa, diz o professor de finanças Marcos Crivellaro, da Faculdade de Informática e Administração Paulista, FIAP. Ouvimos agora essa segunda proposta. Na verdade, são duas maneiras de se trabalhar um texto. Num primeiro momento, acerca do trabalho escravo, a UniOeste solicitou ao estudante, pede ao estudante, requer dele que escreva uma dissertação. Agora trata-se de uma carta. E uma missiva na qual o vestibulando declarará essas condições sobre o crédito fácil, que muitas vezes é dado ao estudante, e a sua falta de competência, de capacidade de administrar os recursos, os ganhos com os gastos e assim ter superávit, e não falência, como o texto que você ouviu acabou de demonstrar. O curioso na UniOeste, nessa tipologia da carta, é que eles sempre pedem que o indivíduo assine como João ou Maria. Então, João ou Maria, nada diferente disso. Então, você não pode assinar com o seu nome, deve fazer o cabeçalho bonitinho. Então, nesse caso, como a UniOeste está em Cascavel, ou possivelmente faça essa prova em Toledo, em Pato Branco, em Foz do Iguaçu, o indivíduo deveria colocar assim, Cascavel, vírgula, a data, de qual mês em que estamos inseridos, e o ano no qual estamos. Na linha seguinte, prezado, prezada socióloga, prezada Miriam, se fosse endereçada a ela, se assim fosse à sua disposição, e na sequência, lá, todo o corpus do texto, com 2, 3 parágrafos, e depois, no encerramento, atenciosamente, ou grato, grata, João ou Maria. Jamais João Maria, como querem alguns, então João ou Maria. E assim você pode, então, optar por essas duas situações da UniOeste, ou por uma delas, e escrever o bom texto, trabalhando com uma ideia de 17 a 25 linhas, 17 mínimas, 25 linhas máximas. Então essa foi a nossa primeira proposta efetiva, tendo duas, na verdade, duas temáticas, a temática da escravidão e a temática dos gastos exacerbados, exagerados da juventude que não sabe ainda administrar muito bem ganhos e gastos, certo? Bom trabalho. De Cascavel, direto para Maringá. Segunda proposta para nós. Venha só a observação das duas propostas de Maringá. Vejamos o que os maringaenses, a Universidade Estadual de Maringá, pregou. Há um tempo atrás, a UEM só trabalhava com 3 situações. Pedia que o estudante optasse por A, B ou C. De 2 anos para cá, sobretudo no ano passado, a UNEM já trabalhava, ou já iniciou uma caminhada pensando em 2 propostas efetivas na mesma situação, obrigando o aluno a escrever 2 textos mais curtos. Isso traz um problema na medida em que ele estava condicionado lá atrás a escrever 1 entre 3. Agora ele tem que escrever 2 em 2. E há uma estimativa de que lá na frente serão 3 em 3, até chegar ao número 5.
que é o número estabelecido pela comissão organizadora do vestibular da Universidade Estadual de Maringá. Independentemente disso, mas atentos a isso, porque esse é o lado importante, daí nós gastarmos o seu tempo agora, em deixá-la sempre a par de como funciona o processo da instituição de ensino superior para a qual você se destina. É essencial saber, não é redundante, não é perda de tempo, longe disso. É fundamental que você reconheça como eles trabalham os textos redacionais, para que na medida em que você saiba a maneira como se trabalha, será mais fácil elaborar esse texto, até porque a essa altura do jogo já exercitamos muito bem. Olhemos então para Maringá e vejamos o que eles têm para nós. Ninguém com múltiplas tarefas pode aspirar à felicidade. Sobrecarregar a agenda equivale a sobrecarregar o espírito e traz inevitavelmente angústia. Devemos evitar não apenas os gestos inúteis, mas também os pensamentos desnecessários. Demócrito, pensador grego, 460 a.C., 370 a.C. A felicidade pode entrar em toda parte se suportarmos tudo sem queixas. Boécio, pensador grego, 480 a 524 d.C. Revista Época, 22 de janeiro de 2007. A Esperança, Vicente Augusto de Carvalho. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que a traz ansiosa e embevecida. É uma hora feliz sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arriada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Arreada, enfeitada. Pomo, fruto. Poemas e canções, página 33, 16, Editora Saraiva, 1962. Desde os tempos mais remotos, o homem procura a felicidade, tentando lidar mais serenamente com as adversidades. Redige um texto dissertativo no qual você responda a seguinte questão: a felicidade é uma questão de decisão pessoal? Pois bem, respondamos à pergunta. A felicidade é mesmo uma questão de decisão pessoal? É uma opção que fazemos? Se ela é, então, creio que foi facilmente respondida no sentido do sim. Todos nós queremos a felicidade. E aqui façamos um parênteses interessante. Segundo algumas revistas especializadas em cinema e mesmo alguns comentários que vêm dos estúdios cinematográficos nos Estados Unidos, hoje um dos atores mais bem pagos nos Estados Unidos chama-se Will Smith. Will Smith é responsável por várias obras, ele protagoniza uma série de situações interessantes, desde fracassos retumbantes como James West, Wild Wild West, até alguns filmes decentes como Homens de Preto, e esse sim catapultou e muito a carreira de Will Smith, que saiu dos seriados de TV para fazer cinema e tem feito alguns trabalhos interessantes. Um deles, protagonizado por Will Smith, merece destaque, mereceu o ano passado, A Procura da Felicidade. É um filme de custo modesto, mas de um roteiro poderoso e de uma ação fundamentalmente boa desse ator, que mostra por que ele segue a trajetória de alguns grandes nomes negros do cinema americano, desde Sidney Poitier, passando por Denzel Washington e, é claro, entrando pelo mundo de Danny Glover, de Morgan Freeman e por aí afora. Então você tem uma sequência, um espectro interessantíssimo. Mas por que eu fiz questão de colocar o parênteses? Primeiro, para dar munição a você. Munição, entre aspas, no sentido de bagagem também e de reflexão. Você que já conhece o que estou falando. E segundo, porque esse filme traz exatamente uma resposta ao encontro desse texto redacional, ou seja, desta proposta redacional. Ao encontro por quê? Porque a felicidade se resumiu a pequenas coisas. O indivíduo que assiste ao filme entende que há uma busca pela felicidade e essa busca passa por dificuldades, como é a nossa vida. Então, nesse sentido, pensar na felicidade é pensar também em como há uma sequência de ação direta pela felicidade que vai desde o pensamento, quero ser feliz, até a confecção de
situações cotidianas que nos permitam essa felicidade. Então, é um bom texto, mas que segue uma tendência de algumas instituições de ensino superior. Buscar que o aluno desenvolva o seu texto mostrando capacidade de escrita. É algo meio abstrato? É. Compete a você escolher essa proposta ou não, essa tipologia textual, essa temática. Vamos para a próxima possibilidade que a UEM colocava naquele concurso vestibular. As muitas caras da inteligência. De acordo com a teoria das inteligências múltiplas, apresentada por Howard Gardner no livro Estruturas da Mente, inteligência não é uma só, mas pelo menos 8 tipos bem diferentes. Uma criança que é uma negação em física, mas joga futebol fantasticamente bem, pode ser considerada um prodígio da inteligência corporal sinestésica. Alguns indivíduos têm mais talento em umas áreas do que em outras, explica Gardner. Por outro lado, não acredito que haja alguém igualmente brilhante em todas elas. Conjunto das habilidades humanas. Todos nós somos dotados de um espectro de diferentes capacidades. Vejamos 3. Lógico-matemática. Domínio dos raciocínios lógico e dedutivo e compreensão de modelos matemáticos. Está diretamente associado ao pensamento científico. Exemplo, Albert Einstein. Corporal sinestésica. Domínio dos movimentos do corpo, que pode ser um instrumento eficiente de expressão. Inclui a agilidade de manipular objetos. Exemplo, Edson Arantes do Nascimento. Interpessoal. Capacidade de se relacionar bem com as outras pessoas. Ela vem na habilidade de compreender as motivações e as expectativas dos demais. Exemplo, Silvio Santos. Com base nos fragmentos dos textos, escolha uma pessoa famosa, diferente das citadas acima, e, em seguida, elabore uma dissertação na qual você relacione, por meio de argumentos convincentes, em qual das 3 capacidades mencionadas ela se destaca. Gostou dessa proposta, dessa temática apresentada pela Universidade Estadual de Maringá? Curiosa, não? Então, espera aí. Quer dizer que ali, várias citações, de Pelé a Einstein. Então, eu devo escolher alguém que eu entendo que tem uma inteligência desenvolvida, dentro desse mundo de 8 inteligências de Gardner, que já são 9 para muitos agora, muitos que vieram depois de Gardner, então subscreveram o próprio original dele, que se baseava em 7, de 7 para 8, de 8 para 9 inteligências múltiplas. Nós somos dotados de todas elas, desenvolvemos algumas mais, outras nós nem desenvolvemos. O fato concreto é que escolher um personagem, um ídolo, para nós, entre aspas, já é um desafio. Segundo, compreender a inteligência que ele desenvolveu requer um conhecimento maior do que esses 2 fragmentos. Ah, mas eu conheço Gardner, eu estudei um pouquinho disso, nas minhas aulas no 3º ano eu me aprofundei, eu já iniciei a faculdade, também vi alguma coisa, quero tentar um outro curso agora, um outro curso de ensino superior, então abandonei, mas eu tive alguma coisa e eu compreendo. Se você se sente à vontade para escrever sobre as múltiplas inteligências, por favor, escreva. É uma dissertação, seu texto pode ser um belíssimo enunciado, ou seja, pode ser um artigo interessantíssimo. Então você pode escrever. Agora, se você é aventureiro nesse assunto e vai escolher aleatoriamente alguém para escrever, cuidado, porque é uma dissertação que pede que você desenvolva uma bagagem textual bastante interessante. Então, por enquanto, seria melhor ignorar essa segunda temática e ficar com a primeira, exceto se a sua compreensão de Gardner for muito boa e se esse assunto das múltiplas inteligências também vir ao seu encontro. Aí, mais uma vez, me valho do cinema, para que você possa trabalhar um pouquinho nisso. No cinema, parece-nos bem interessante pensar em Russell Crowe, que ganhou o Oscar por Uma Mente Brilhante. E através desse filme você vê a inteligência desenvolvida pelo personagem, pelo professor. Na verdade, um filme fundamentado em um fato real, em algo concreto. Então, ao vermos aquele professor atuando, qual é a inteligência dele? A inteligência dele espetacularmente desenvolvida é a da área do cálculo, é a matemática, é a física, são as reações, os componentes, mas a inteligência emocional não existia, até porque houve todo um atrofiamento disso. Então é interessante também se fazer valer de algum aspecto do cinema para te ajudar nesse sentido. Agora, é claro, sentado ali na banca, na hora de fazer a prova, você não tem o que fazer, vou assistir ao filme, não.
Você tem que retirar tudo isso que está aí dentro e colocar de forma escrita. Rascunho, essencial. Não consigo entender sem rascunho. Bem, vamos para a terceira temática dentro dessa proposta. Vou-me embora para Pasárgada. Vou-me embora para Pasárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Vou-me embora para Pasárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que Joana louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que nunca tive. Que Manuel Bandeira me perdoe, mas vou-me embora de Pasárgada. Vou-me embora de Pasárgada. Sou inimigo do rei. Não tenho nada que eu quero, não tenho e nunca terei. Vou-me embora de Pasárgada. Aqui eu não sou feliz. A existência é tão dura, as elites tão senis, que Joana, a louca da Espanha, ainda é mais coerente do que os donos do país. E agora, poesia. Ah, sim, mas, bom, então eu quero voltar para Gardner. Não, é que nós também mudamos agora o nosso cenário de instituição de ensino superior. Nós estávamos em Maringá até há pouco, e de Maringá façamos, pois, a nossa ponte para a Universidade Federal do Paraná. Na UFPR, você trabalha com 7 textos. Ah, sim, quer dizer que eu tenho que escolher um dos 7. Não. Você precisa fazer os 7 textos, que variam em seu tamanho, mais curtos, mais longos. Esse, aliás, foi o primeiro, que é a nossa terceira proposta. Tem coladinho com a Universidade Estadual de Maringá pelo desafio, inclusive. Um desafio que é trabalhar com a ideia da poesia. Na verdade, eu tenho que parafrasear um pouco isso, sim e não. O que é paráfrase em redação? Paráfrase é quando você diz a mesma coisa utilizando outras palavras. Na verdade, a paráfrase é a explicação do original. No caso da poesia de Manuel Bandeira, poeta modernista da primeira fase, da primeira geração do modernismo. Pasárgada é o seu sonho, é o seu ideal, é o seu reino, é a sua fantasia, é a sua alegoria. Então extraia dali, em um texto em prosa, o que Bandeira disse através da sua poesia. Não é uma tarefa delicada, não é uma tarefa fácil. Pior ainda, quando você tem Milor Fernandes parodiando, zombando do texto de Bandeira, entre aspas. Na verdade, ele coloca o texto de Bandeira para uma realidade que vivemos em pleno século XXI. Tá, e a universidade fez o que com o aluno nessa hora, nessa situação? Impôs ao aluno que ele explique a Pasárgada do senhor Milor Fernandes, em contraposição à Pasárgada de Bandeira. E Milor foi bem mais cético em relação a esse local. Na verdade, o que Milor disse é que esse local fantasioso, imaginário, irreal, não existe. É apenas uma figura de expressão. No mais, não funciona. Veja que interessante, quando partimos desse pressuposto do texto propriamente dito, ele se torna riquíssimo para nós. E essa situação, essa terceira proposta, que vem com outras na sequência agora, é muito interessante para você escrever um belo texto em forma de comentário. Eu utilizaria aqui entre 5 a 8 linhas, não mais do que isso, para a elaboração de um bom comentário. Vamos à próxima. Após observar os gráficos, ao seguinte texto. Uma pesquisa Datafolha, divulgada na Folha de São Paulo em 13 de agosto de 2006, investigou como o brasileiro se situa politicamente. Os resultados mostraram que 47% dos eleitores se definiram como sendo de direita, 30% de esquerda e 23% de centro. As pessoas pesquisadas ainda se manifestaram sobre assuntos polêmicos, como aborto, maioridade penal e pena de morte. O resultado sobre esses 3 temas, conforme se vê nos gráficos acima, foram tabulados de acordo com o perfil político dos entrevistados. Leitura de gráficos com uma polêmica interessante. Dê uma olhada na tela conosco e veja o que se pede aqui em relação a 3 temas que são capciosos. O aborto. São 4 colunas. Curiosamente, não importa se o indivíduo tem uma predileção política à esquerda ou à direita, ou mesmo ao centro. Observe como eles são muito similares.
E nos totais, 63, 61, 64, 63. Então, a pergunta que se fez é a seguinte: a lei deve continuar como está? A resposta de todos, independentemente da sua predileção política, se é mais radical, se é mais conservadora, foi muito próxima. O que então esses gráficos nos mostram? Mostram que quando o assunto é polêmico, é capcioso, quando o assunto é de difícil resolução, independentemente da sua postura, mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, o indivíduo acaba voltando-se para os valores que ele sempre teve como mais importantes. Estão lá enraizados, arraigados. A segunda pergunta que se fez: deve ser permitido em mais casos, ou seja, o aborto? E nós tivemos 17, 19, 20 e 17, também muito similar, em minoria. E a terceira e última pergunta: deve deixar de ser crime? Ou seja, o aborto deve deixar de ser crime? Aí diminuiu mais ainda, as torres ficaram como pequenos prédios, 13, 14, 10, 11. Interessante. Quer dizer que mesmo sendo de esquerda, mesmo sendo de direita, o perfil acaba sendo mais conservador. E o mesmo acontece com relação à pena de morte e à redução da maioridade penal. Independentemente de uma postura mais conservadora ou uma postura mais progressista, ou mesmo centralizada, lá em cima do muro, eles se aproximam muito com relação à redução da maioridade penal e também à pena de morte. Com base em tudo isso, escreva então um texto entre 10 a 12 linhas que explique essa postura das pessoas, independentemente do seu viés político, como elas se portam quando o assunto é tão significativo, é tão cuidadoso quanto o aborto, a redução da maioridade penal ou mesmo a pena de morte. Fazendo referência aos resultados da pesquisa apresentada na questão discursiva 2, escreva um parágrafo de 4 a 6 linhas que apresente uma conclusão coerente para o texto abaixo. Ao redigir o parágrafo, dê continuidade à frase que o inicia. Segundo dados da Anistia Internacional, a cada ano 3 países, em média, têm abolido a pena de morte. E o ritmo parece estar aumentando. Só em 2004, foram 5 os países a tirar a pena capital de seus códigos penais. Entre eles estão 2 europeus, Grécia e Turquia. Fato emblemático, que reforça as campanhas internacionais contra a punição. Essa tendência, na verdade, vem se confirmando desde o final da década de 1980. Nos últimos 15 anos, nada menos que 40 nações deixaram oficialmente de condenar pessoas à execução. Eram 116 em 1990 e hoje são 76, ou seja, 1/3 do total de países adeptos da pena de morte desistiu de aplicá-la nesse período de menos de 2 décadas, conforme os dados da Anistia. A China, com mais de 3.000 execuções em 2004, é uma exceção no contexto político internacional. As punições chinesas, somadas às penas de morte levadas a cabo no Irã, no Vietnã e nos Estados Unidos, representam 97% do total mundial. Se o Brasil viesse adotar a pena de morte, reticências. Na verdade, você continua. É uma progressão de textos. A progressão de textos é assim. Ela funciona com a continuidade de um texto. Um parágrafo. Se você fizer 2, o que acontece? Proposta anulada. Não, mas proposta anulada. Um parágrafo apenas, de 4 a 6 linhas. 4 mínimas, 6 máximas. E não tem meio termo. Ah, mas é que não tem meio termo, não discuta. Nós temos dito isso ao longo desse nosso contato simpático, que você não deve discutir agora. Depois você briga bastante com a proposta, tem todo o seu direito. Mas durante a consecução dela, faça, por favor, o que se pede. Pede-se um comentário, 4 a 6 linhas, que você dê continuidade a isso, se o Brasil viesse a adotar a pena de morte. Na verdade, o que a banca examinadora queria mesmo é que o estudante, e desejava isso, que o estudante, o candidato, mostrasse que a pena de morte não é a única solução para se resolver o problema, e talvez não seja a solução em hipótese alguma. Por isso, é um comentário de forma argumentativa bem inteligente. Olha, dá para trabalhar algumas coisas agradáveis aí, no sentido primordial
de você colocar no papel, colocar no texto, algo que movimente essa questão da violência, mas de forma bastante agradável. Vamos para o quarto momento dessa, que é a terceira grande proposta. São temáticas, você tem que fazer todas elas. É uma propostona essa terceira, que envolve tudo o que vimos até o momento e que veremos a partir de agora também. A irrelevância da mídia. A indústria da informação, sobretudo a impressa, está numa encruzilhada. Com a circulação estagnada, os jornais lutam para seduzir novos leitores. O público, porém, emite sinais de que considera o conteúdo dos jornais cada vez mais irrelevante. Na época em que o país estava submetido a 3 poderes efetivos, Exército, Marinha e Aeronáutica, costumava-se atribuir à imprensa importância capital na cruzada da resistência. Ao ecoar as ruas nas campanhas das diretas já, os jornais ajudaram a empurrar a farda de volta para os quartéis. Reestabelecida a democracia, o Color-Gate tonificou a musculatura dos meios de comunicação. Teve-se a impressão de que a imprensa exercia, de fato, o quarto poder. Sob Fernando Henrique Cardoso, a imprensa tardou a acordar. Só depois de uma fase de namoro, se deu conta de que estava diante de um presidente afeito à maleabilidade ética. A caída em si não foi generalizada. Alcançou apenas parte da mídia. Ainda assim, sobrevieram os escândalos da compra de votos da reeleição, as privatizações trançadas no limite da irresponsabilidade, as malversações da Sudam e outras cocitas. Graças à exposição negativa, FHC é hoje um dos ex-presidentes mais impopulares. Tão impopular que o PSDB cuida de escondê-lo na campanha. Escalando essa versão, Lula chegou à presidência em 2002. E com ele veio a má notícia para a imprensa. O brasileiro deu as costas para o noticiário. Eis a novidade. Poucos governos mereceram da mídia exposição tão negativa quanto a administração petista. As perversões atribuídas ao PT e a Lula foram alardeadas à saciedade. A despeito disso, o eleitorado atribuiu ao presidente um volume de intenções de voto que, por ora, humilha os concorrentes. Humilha também a mídia. Poder-se-ia argumentar que o eleitor pobre de Lula não lê jornal. Bobagem. A crise ética ganhou espaço também nos meios de comunicação eletrônicos. E não há casebre brasileiro que não disponha de um aparelho de rádio ou de televisão. No segundo semestre de 2005, os analistas políticos tiraram do noticiário que produziram as suas próprias confusões. 11 em cada 10 comentaristas difundiam a ideia de que a reeleição de Lula estava ameaçada. Vítima de si mesma, a mídia está na bica de virar. Ela própria, notícia. Sua desimportância reclama estudos e análises aprofundadas. Seu propalado poder de influência, seu festejado papel de formador de opinião está em xeque. Como que exausto da reiteração dos escândalos, o eleitor emite sinais de que já não vê diferença entre os políticos. Considera-os indistintamente corruptos. Priorizam os seus interesses pessoais em detrimento de valores coletivos como a ética. Se os meios de comunicação fossem levados a sério, Lula deveria estar debatendo agora com os tribunais, não com os eleitores. Acomodados num dos pratos da balança, em contraposição aos escândalos, os feitos de seu governo até poderiam conferir-lhe certa competitividade eleitoral. Mas o favoritismo que ostenta, por ora acachapante, é o sinal mais eloquente de que os meios de comunicação tornaram-se irrelevantes aos olhos da maioria da sociedade. Ora, e como eu reajo diante dessa leitura toda? Bom, primeiro preciso ter esse texto para que eu sublinhe. Trata-se de um resumo. E quem resume um texto só consegue fazer isso de boa forma se tem similaridade com o texto. Nesse caso, eu preciso que você leia pelo menos mais uma vez, sublinhando as partes essenciais. Aí sim começa a se estabelecer um resumo. Então, tudo que eu li, eu tenho que transformar em no máximo 10 linhas. Exatamente, pois resumir é isso, é a capacidade de sintetizar, dizendo a mesma coisa com as suas palavras em menos linhas. Repita,
Resumir é a capacidade de sintetizar, dizendo com as suas palavras as mesmas coisas em menos linhas. É por aí que o resumo caminha. E hoje o resumo é um dos gêneros textuais mais alardeados em todo o nosso país. Vamos a outra temática. Você fica se perguntando o que vai ser quando crescer? Se liga, mano. Não raciocino sobre hipóteses. Essa charge belíssima, fruto de uma mente inteligentíssima que a transportou para um jornal, fez muito bem. Os dois estão conversando, então você imagina essa cena mesmo, né? Lá estão eles na laje de uma construção, ali num cantinho, eles que estão numa favela, armados até os dentes, prontinhos para disparar contra o inimigo, que pode ser qualquer um que se oponha à rede de tráfico ali instalada. Os dois estão naquele momento e como eles estão com a cabeça vazia, não tem muita coisa ali, um pergunta, mano, o que você vai ser quando crescer? Hein? A resposta é maravilhosa. Se liga, mano, não raciocínio sobre hipóteses. Qual hipótese? A de crescer. Por quê? Porque é aquela história que é quase uma repetição de Morte e Vida Severina num contexto diferenciado. Em Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto escreveu sobre o retirante que morria de fome pela ausência de trabalho, pela seca e pela dificuldade. Nas favelas, a garotada morre cedo, porque a criminalidade só os leva à autodestruição, à autocomisseração. Daí a importância dessa charge lindíssima, aliás, que você pode interpretar. E é o que se pede nessa temática. Vamos para a última temática da UFPR. Leia abaixo um trecho da entrevista de Marco Aurélio Melo, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, à revista Isto É. Isto é, o senhor é a favor do fim do voto obrigatório? Marco Aurélio. Sim, sou favorável ao voto facultativo. Deixar o voto apenas como um direito e não como um dever. Não cabe persistir com o voto obrigatório de pessoas que comparecem sem ter a mínima noção do que farão no dia da eleição e que número digitarão na urna eletrônica. Isto é, isso não multiplicaria a alienação da população do processo político? Marco Aurélio. Nós teríamos, de fato, a ausência de muitos eleitores, mas teríamos a participação, com uma concretude maior, dos eleitores conscientizados. Agora, você veja o paradoxo. Obriga-se o voto e dá-se ao eleitor o direito de anulá-lo. Será que o objetivo é esse? Isto é, mas o voto nulo não é um direito, um posicionamento político? Marco Aurélio. A omissão é uma fuga à responsabilidade quanto ao futuro do Brasil. É não perceber que a eleição repercute nos anos seguintes. Essa história de só olhar para o umbigo, para as questões individuais, está no campo da miopia absoluta. E essa última temática que encerra a nossa proposta, ela vem assim casada com a que leremos na sequência. Por quê? Porque você tem perguntas diretas aqui. Uma delas é, fim do voto obrigatório. Você é a favor ou contra? Sim ou não? Não dá para ficar em cima do muro, não dá para dizer meias verdades, nem meias ilusões. Você é a favor do voto obrigatório ou é contra o fim do voto obrigatório? O que você pensa nesse sentido? Olha, um belo texto em um tema todo bem engendrado. Existia um gráfico lá atrás que você viu conosco e agora, casadinha com essa situação, com essa temática, a próxima. Vamos dar uma olhadinha que fecha essa terceira proposta. Delimite as diferenças entre grafite e pichação, pedindo providências às autoridades competentes sobre essa prática em sua cidade. Use de 10 a 12 linhas. Atualmente, a pichação serve principalmente para a comunicação entre gangues e guetos e para a marcação de seus territórios. Grafite é a designação para as pinturas feitas em muros e paredes na rua. A pichação é marcada pelo conteúdo político-social e pelo relaxamento estético. Muitos consideram o grafite um ato de vandalismo, que suja os muros e paredes. O grafite pretende registrar uma visão de mundo, ser uma forma de arte que põe em xeque os meios de expressão convencionais. É preciso fazer a distinção entre grafiteiros e pichadores.
Pichar sinalizações, prédios públicos e monumentos com palavrões e mensagens tolas é uma atitude inaceitável. Alguns grafiteiros usam moldes vazados de cartolina, técnica do stencil, que são apoiados sobre os muros e recebem jatos de spray para a transferência das figuras. O grafite já foi incorporado à paisagem dos grandes centros urbanos. E seguindo esse mesmo momento de se falar sobre o jovem, uma das ações que sempre são rotuladas ao jovem, a pichação. E, em relação à pichação, o grafite. A diferença entre o grafite e a pichação. Aí você faz o quê? Primeiro dê opinião sobre o fim do voto obrigatório e, na sequência, escreva para a autoridade, para o seu alcaide é o prefeito da sua cidade ou uma outra autoridade que você assim quiser, falando, citando, dizendo, mencionando o quanto a arte pode ser proveitosa se ela for em forma de grafite. Já a pichação precisa ser combatida de uma maneira enérgica com medidas socioeducativas. Interessante, não é? Esse final da terceira proposta, nessas 7 temáticas que vimos, acabou casando mesmo a questão do jovem propriamente dito. Para encerrar a nossa conversa, ufa, e precisamos disso, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Última proposta para nós olharmos. Bafômetro flagra 2 bombons de licor. Em teste supervisionado pela PM, aparelho acusou 0,21 mg de álcool, o suficiente para perder o direito de dirigir por 1 ano. 2 bombons com recheio de licor podem ser o suficiente para que o motorista leve uma multa de R$ 955, 7 pontos na carteira de habilitação e suspensão do direito de dirigir por 1 ano, de acordo com a nova lei que regulamenta os níveis de tolerância de álcool. O teste, realizado em um bafômetro da Polícia Militar, foi feito imediatamente após o consumo dos doces, o que, segundo a PM, pode ter sido a causa de o equipamento ter acusado o alto teor, 0,21 mg de álcool por litro de ar expelido. Pela nova lei, a partir de 0,1 mg por litro, o motorista está sujeito à multa e à suspensão da habilitação. Com mais de 0,3 mg por litro, o condutor pode pegar detenção de até 3 anos. Utilize-se das informações presentes no texto acima e elabore com criatividade, humor e coerência um texto em prosa narrando um episódio em que um personagem recebe infração por consumo excessivo de bombons. E o que lhe pareceu essa proposta da Universidade Estadual de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, no primeiro Planalto, por assim dizer? O que lhe pareceu? Fazer uma narração, é isso? Quer dizer, criar uma história sobre uma situação em que o indivíduo está dirigindo e ele acaba sendo parado pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Rodoviária Estadual, e ele será indiciado, preso, detido porque consumiu bombons de licor. Dá para criar uma história interessante? Claro que dá. A proposta é boa. A possibilidade nessa quarta proposta, dentro dessa temática narrativa, é de permitir que o aluno desenvolva o seu estilo de escrita, um texto em prosa. E nesse texto em prosa, 3 a 4 parágrafos, é possível não só enfatizar a alegoria dessa situação, que parece ser ruim, mas ao mesmo tempo a importância da chamada, entre aspas, lei seca e como ela pode ser preponderante para diminuir os acidentes de trânsito, como de fato diminuiu no comecinho da sua aplicação, quando a comoção nacional existiu. Depois as pessoas começaram a deixar a coisa voltar ao normal. Até por quê? Porque uma lei só consegue ter aplicação efetiva se ela é correspondente a uma fiscalização. Se tem fiscalização, a lei pega. Sem fiscalização, a lei é morta. Com exceções. É o caso do cinto de segurança, por exemplo, que ainda não é respeitado plenamente, mas já atingiu mais do que seus objetivos propostos e já salvou muitas vidas no violento trânsito brasileiro. A última temática dentro dessa quarta proposta é sobre a higiene bucal, a saúde bucal. Vejamos. O que é saúde bucal? Saúde bucal representa uma porção indivisível da saúde geral. Ter saúde bucal não significa apenas possuir dentes perfeitos e gengivas saudáveis, mas indivíduos saudáveis com bocas saudáveis.
A boca é um meio pelo qual nos comunicamos e expressamos nossos melhores e piores sentimentos. Ter saúde bucal é poder sorrir quando estamos felizes, é não trincar os dentes quando estamos nervosos, é não deixar de escová-los quando estamos tristes, ansiosos ou deprimidos. A saúde do indivíduo reflete o ambiente em que ele vive, o nível de informação que possui, o acesso a tratamento e a educação para prevenir e autopromover a sua saúde. A partir da leitura do texto acima, elabore um texto opinativo, apontando medidas que devem ser adotadas para a manutenção da saúde bucal. Essa última temática, dentro da quarta proposta, que é da Universidade Estadual de Ponta Grossa, pede-nos o quê? Que escrevamos sobre um dos aspectos da saúde mais incidentes, que é a saúde bucal e, é claro, os aspectos da odontologia. Então, a UEPG solicitou duas situações. Ou você narra ou você disserta. Dissertar sobre saúde bucal, narrar sobre o episódio sobre aquele episódio de um indivíduo que estava dirigindo e foi pego, flagrado em teste do bafômetro porque ingeriu 2 bombons de licor. Escolha essa proposta, faça um bom trabalho e, é claro, privilégio conviver com você nesses momentos em que redigir é necessário. Quantas possibilidades textuais hoje, como trabalhamos, e trabalhamos muito. Por quê? Porque Cascavel, UniOeste, UFPR, Universidade Federal do Paraná, Universidade Estadual de Maringá e o EPG deram trabalho e dão trabalho mesmo. Por isso, reveja esse material. Por favor, é possível ter acesso a essas avaliações através dos sites das instituições de ensino superior. Escreva e, é claro, continue persistindo no seu ideal de produzir bons textos. Até o próximo encontro.